Bom, eu vou comentar aí sobre um filme mais ou menos recente que eu assisti, né, o Thread of Life. A gente tá no último dia de setembro, né, e a gente acabou não falando nada aí o mês inteiro sobre Setembro Amarelo e nada do tipo. Então, eu estava escrevendo uma matéria semana passada e eu lembrei desse filme aí, eu falei: "Nossa, aproveitar para falar aqui, né, para comentar sobre ele", já que ele trata, né, sobre esse tema pesado aí, né, desse mês aí que o pessoal tanto comenta, né. Só lembrando, né, que antes de eu falar aqui e comentar sobre esse filme, né, para quem estiver assistindo aí, não esquecer de deixar aí o seu like, né, de compartilhar o vídeo e de também indicar o nosso canal para outras pessoas poderem conhecer aqui os nossos conteúdos, né. O nome do filme é Thread of Lie, ou Elegant Lies, que é o nome original dele, né, o nome em coreano, traduzindo literalmente. Esse é um daqueles filmes que eu resolvi assistir, porque no filme tinha a minha terceira atriz favorita, e eu fui assistir, falei, vou ver. E eu vi esse filme totalmente cego, né? Eu não sabia de nada sobre ele. Eu vi a sinopse, né? Eu sabia por cima, eu sabia que era um filme sobre bullying, bullying na escola e tal. E aí eu acabei chocado, né, com a história do filme aí, porque ele é um filme que ele realmente trata desse assunto e ele fala sobre, basicamente ele vai falar sobre essas quatro garotas aí, né, quatro mulheres, e ele tem essa, na verdade, é assim, ele é um filme sobre uma garota que acho que tem 14 anos, se eu não me engano, e ela acaba tirando a própria vida, porque ela sofria bullying na escola. Ele é baseado num livro, né, de 2009, que tem o mesmo nome desse filme, e a gente tem essas personagens, né? Aqui, no caso, é a Chun-Ji, que é a garota que acaba morrendo aí, né? Ela tira a própria vida. Tem a Hyun-Sok, que é a mãe dela. A gente tem essa família das três aí, né? Vamos dizer que não é uma família muito assim, porque assim, o pai das meninas já não tá com elas, né? Ele morreu. A Chun-Ji é essa garota que, assim, ela é uma garota esforçada, ela vai bem na escola, tudo, só que o pessoal aparentemente não liga muito pra ela, assim, ela realmente ela meio que passa em branco, assim, na escola, né. Tem um pessoal que acaba fazendo bullying com ela e ela passa por muitas situações chatas ali, né. A mãe dela trabalha no mercado, é a pessoa que entrega comida para o pessoal experimentar ali e tal. Tem a irmã dela, que é a Mandy. A Mandy, ela é mais velha, ela é um pouco isolada da irmã, assim, né? Ela nunca se aproxima muito da irmã e tal. O que o filme mostra logo no começo é que no caso a Chun-Ji, ela tira a própria vida, bem no começo, assim, bem no início do filme. E é uma coisa que você não tá esperando, assim, sabe? Você vê a menina na casa dela, você vê ela com a irmã, com a mãe, e você não acha que vai acontecer nada demais, assim, você vai indo pra escola, tal, e, sei lá, em 3 minutos de filme, 5 minutos de filme, você descobre que ela morreu. E quando acontece isso, você vê a mãe e a irmã falando, segurando o potezinho, né, que a menina foi cremada e tal, você vê ela jogando no rio ali as cinzas, elas não estão entendendo por que que a menina se matou, por que que ela morreu. E a gente tem todo um desenvolvimento para saber, né, o que está se passando, né. Então a irmã dela, né, a Mandy, ela começa a investigar, ela começa a ir nos lugares onde a irmã dela visitava, ou até mesmo na escola, começa a ir na sala da irmã, onde a irmã estudava, para falar com as meninas, para tentar entender o que foi que aconteceu nesse caso aí. Bom, a Chun-Ji, ela não tinha amigos na escola, ela tinha, na verdade, poucos, né, amigos, assim. Como eu falei, ninguém ligava muito para ela e tem uma amiga dela, né, que no caso é a Hwayeon, né. E essa garota, assim, é uma amiga, mas não é. É aquele famoso caso de ela se faz de amiga da personagem principal, só que ela meio que acaba próximo dela, ela é amiga, mas quando tá com outras pessoas, ela zomba da pessoa que ela disse ser amiga, sabe? Então fica aquela coisa complicada, assim, aquela situação estranha. E você percebe que, assim, o filme, depois que a protagonista morre, logo no começo, o filme vai passando e ele vai colocando várias flashbacks de momentos que aconteceram. Então você vê ali que vários momentos a Hwayeon ela tá ali junto com a Chun-Ji e
ela tá meio que abusando, assim, sabe? De uma forma estranha. A Hwa-yeon tá sempre sorrindo pra ela e tal, e tem um momento que elas decidem trocar presente de aniversário adiantado e tal, e você vê que a Hwa-yeon tá tentando fazer a Chun-Ji dar pra ela um MP3 player, né? E é até meio esquisito, né, pensar nisso, porque MP3, né, é uma coisa antiga pra caramba, né? Hoje em dia, quem usa, né? Só que assim, o filme ele é de 2014 e o livro é de 2009, então faz sentido, né? Até eles estarem querendo isso, né? Esses aparelhos, né? Que hoje em dia Uhum, nem se usa mais, né? E aí a gente tem isso, né? A gente vai ter a irmã da Chun-Ji fazendo essa investigação, ela vai até a Hwayon. Durante um tempo a gente tem essa investigação, a gente vai descobrindo coisas, a gente vê esse lado ruim, né, da Hwayon maltratando essa menina que seria amiga dela, ao mesmo tempo que às vezes a Chun-Ji tenta passar alguma mensagem para o pessoal da sala dela, né, falando que demonstrando, né, que ela tá tem um momento que ela tá recitando lá um poema que ela escreveu e ali ela tá falando, né, sobre pessoas que podem se tornarem assassinas e tal, e o pessoal não tá dando bola, não tá entendendo. Quando a Mandy chega na Hwayon, ela começa a perguntar sobre o que acontecia e tal. Essa morte que acontece, ela abala tudo, né? Abala a família da própria Chun-Ji. Ela vai abalar também o pessoal ali na escola, né? Porque, assim, ninguém quer aceitar que é culpado por aquilo que aconteceu. A própria Hwayon, como ela era mais próxima ali, o pessoal começa a ver ela de outro jeito, sabe? Antes ela era sempre amiga de todo mundo ali, né? Ela meio que. Ela até comprava a amizade das pessoas, né? Tava sempre dando presente e tal, tava sempre pagando coisa para os outros, para as amigas. Então, você vê que ela era meio que conhecida ali na sala dela. E o que acontece é que, como ela era próxima da Chun-Ji, e o pessoal não tá querendo vestir a carapuça, por ser responsável pela morte da menina, todo mundo começa a olhar estranho pra Hwa-Young, e ela começa a ser ignorada por todo mundo ali, né? Você vê que ela até tenta convencer o pessoal, tenta chamar o pessoal para ir no karaokê e compra um presente, ela manda mensagem para todo mundo e ninguém aparece. Então ela começa a sofrer um gelo de todo mundo porque, como ela era mais próxima, todas as pessoas acham que é mais fácil culpar ela pela morte da menina. É, você vê que esse personagem começa a cair, a se desfazer, né? Isso é tudo no meio da investigação da irmã da Chun-Ji. Tem outras coisas acontecendo também, né? A gente tem a mãe da protagonista aí, ela tem um ex-namorado que aparece, né? Que é, no caso, olha só, o Repai aí, né? Que não podia faltar, né? Ele tá sempre em todos os lugares, né? agora eu É, entendo porque você tá indicando o filme. então, ele tá lá, né? Ele é um ex-namorado da mãe da protagonista. Ele tenta reconquistar ela e não consegue. Ele é pai de uma menina que era da sala da protagonista, a Mirá. E a Mirá, ela, por um tempo, ela foi uma amiga. Assim, ela finge que não foi, ela quer esconder que foi, mas ela foi uma amiga da Chun-Ji, né? Da protagonista. Acontece que elas foram amigas por um tempo, até que um dia a Mirá descobriu que o pai dela estava tentando ter alguma coisa com a mãe da Chun-Ji. E ela acaba não gostando disso. Eu não sei exatamente se é porque ela não queria, tava com medo de, sei lá, virar irmã da garota que ninguém gosta, algo do tipo. E ela é uma daquelas que tá negando totalmente que conhecia, que era amiga da protagonista. E ela é uma das que julga, no caso, a Hwayon, que era a mais próxima. O que acontece? A Hwayon, ela acaba não suportando, né, aquilo que ela tá sofrendo na escola, porque acabou virando contra ela, né? Ela era uma das pessoas que maltratava a protagonista e agora ela tá sendo a pessoa maltratada ali. Então ela resolve desaparecer, ela some da escola, ela some da casa dos pais, né? Ela tá tão desesperada que ela começa a fazer umas coisas que não funcionaria tão bem assim quanto ela imagina, né? Os pais dela têm um restaurante que é muito conhecido no bairro e ela começa a sabotar as comidas que os pais entregam, né, em delivery, para fazer o negócio falir e eles mudarem de bairro, porque ela não tá aguentando mais morar ali. Só que isso acaba não dando certo, tal, e ela acaba fugindo e desaparecendo, acaba indo para outro bairro, assim. E, obviamente, quem acaba encontrando ela nesse outro bairro é a Mandy, que é a irmã da protagonista. E, no caso, todo mundo acaba ficando muito sem saber
o motivo da morte da menina, né? Apesar da Mandy estar investigando ali, né? Porque ela não deixou nada, ela só se matou, ela não deixou carta, não deixou um aviso, nem mensagem, nada. Isso é até mais ou menos metade do filme ali, né? A partir de um certo momento, eles começam a fuçar nas coisas da menina, da Chun-Li. De repente eles começam a achar uns novelos, né? E nesses novelos, dentro, tem algumas mensagens que a Chun-Li deixou para várias pessoas. Deixou para a mãe, para a irmã, para a amiga. E uma coisa interessante é que, assim, durante todo o filme, a gente vai vendo, né? Que ela gostava de fazer crochê com lã e tal, e ela usava esses novelos vermelhos que ela sempre carregava. Então, aos poucos, ela começa a explicar por que ela resolveu partir, né? Uhum. Até um dos mais importantes, né? O da irmã e da amiga dela. E uma coisa que tem a ver com o título, né? Que é Thread of Lies, que seria o fio das mentiras, né? Que tem até uma cena que elas espalham esse fio vermelho de lã pela escola, tal. Então você vê que tem todo um significado aí nessas lãs, né? E conforme a gente vai vendo os flashbacks da Chun-Li, ela vai fazendo, costurando e tal, a gente vai vendo aquilo passando. E no fim das contas, isso que ela estava costurando era uma blusa de lã, que é a que ela usa lá para, né, tirar a própria vida, que ela acaba pendurando no teto e é ali que ela morre, né? Então tem toda uma construção para isso acontecer. E a gente vai vendo ali, então, a partir dessas pequenas cartas, né, que ela coloca dentro do novelo, a protagonista, né, que já estava morta, ela vai mudando a história ali. E você vê as pessoas que acabam se sentindo tocadas por estar lendo as coisas que a menina deixou, né? E ninguém sabia, né? Que ela tinha feito isso antes, né? Aí é a foto da irmã dela, né? A Mandy lendo a cartinha. Tanto a mãe como a irmã, assim, a gente acaba tendo ali um final mais positivo, assim, né? Porque a Chun-Li fala para elas seguirem em frente e tal, para serem fortes. No caso, a carta que ela manda para Hwayon, ela fala de ter sido a única amiga dela, que estava perto dela, apesar das coisas que a Hwayon tinha feito de ruim para ela. E então, meio que ela resolve vários problemas aí que acontecem durante o filme, né? Assim, eu tô contando o filme inteiro porque esse filme ele não tá disponível no lugar para assistir, assim. Eu vi de sair pesquisando para ver se achava esse filme. Uhum. Porque, ó, ele tem no Netflix americano, no Brasil não tem. Ele tem no Amazon Prime e pro Brasil não tem. Se eu não me engano, acho não vi que não tem. Eu achei ele naquele Ikiwi lá, eu não sei como fala, aquele serviço de streaming, e ele não tá disponível pro Brasil, né? Aí o que eu fiz? Eu falei, não, você tá me tirando, né? Eu vou tentar usar VPN. Aí eu coloquei VPN, coloquei Malásia e ele abriu. Falei, então agora eu vou assistir. Eu vi ele com uma boa qualidade lá. Eu vi ele com legenda em inglês mesmo. Tem fansub brasileiro que fez a legenda, mas já não está disponível. E geralmente assim, né? Quando tem um K-drama, um filme que está muito difícil para eu conseguir, eu encaro como um desafio, falando, não, eu vou dar um jeito de ver esse negócio. E eu fui atrás e consegui assistir. Mas ele tem aí num sites de streaming, né, online, que tem aquela qualidade bem ruim, assim, que tem legenda em inglês, né? Dá para assistir por lá também, mas eu não aconselho muito, porque a imagem tá esticada para cima, né? Efeito Hospital Playlist aí. Mas então, por isso eu tô comentando aqui, né? Já que a gente não falou nada aí de Setembro Amarelo, né? E tal. Eu acho que foi bom lembrar essa história desse filme, porque ele realmente ele é dramático, ele tem algumas cenas ali de alívio cômico tal, para deixar um pouco mais leve, mas ele tem essa história que começa trágica e aí você vai vendo ali que ele fala, né, sobre esse problema do bullying, né? Ele fala sobre uma coisa que às vezes está na escola e é meio uma coisa velada. Não é aquela coisa que você vê acontecendo e todo mundo entende, né? Tem muitas vezes o professor não sabe o que está acontecendo e tal. E esse filme ele aborda de uma forma muito realista, sabe? Não tem nada exagerado, não tem nada caricato ali. Você vê os personagens realmente sendo algo crível, assim, né? E é legal você ver que, por mais que tenha morrido, a protagonista vai mudando ali o curso das coisas e até consegue corrigir algumas pessoas ali, né?
Você sabe que aquela série sobre a Rússia, eu esqueci sobre a Chernobyl. O protagonista, ele também se mata no começo da série. E aí a série vai pra trás, né? Ela explica até por que que ele se matou, né? Você falando isso me lembrou isso. Por mais que seja um caminho totalmente diferente, porque na verdade foi uma investigação atual que a irmã chegou e desvendou o mistério. Mas logo no começo, quando você mostrou a cena e tal, me lembrou bastante o protagonista do Chernobyl. Então, tem essa investigação aí, a gente vê que é bem difícil, né? Porque ninguém quer falar sobre o assunto, né? É uma coisa Uhum, meio. E você vê que, na verdade, tirando fora da escola, o pessoal tá ali comentando. Você vê que a Mira tem uma irmã e tal, e elas acabam falando sobre isso. Você vê toda hora a mãe e a irmã comentando sobre a morte, né? Até a irmã fala, eu acho que eu não fui uma boa irmã. Aí a mãe fala, eu acho que eu não fui uma boa mãe. Não uhum, é, até a atriz que faz a mãe aí, ela é bem conhecida dos K-dramas aí dos anos 2000 e tal. Ela era daquelas protagonistas, assim, bem famosas e tal, né? Numa uhum, entrevista, ela até, numa coletiva, ela até se emociona quando tá com as meninas lá e tal. E realmente você vê que os atores, atrizes, né, no caso, estavam bem investidas nesse filme, né? Eu fiquei sabendo dele, né? Que eu vi uma pessoa comentando no Twitter, um Twitter de fã lá da Kim Woo-jung, né? Eles estavam falando que esse personagem que ela fez era bem diferente do que ela está acostumada a fazer, porque é uma vilã. E realmente você percebe, né, que a Hwa-yeon aí no caso, ela é bem cruel, né? E é um personagem bem diferente, assim, realmente é bem complexo esse personagem, porque algumas cenas ela tá maltratando a protagonista, algumas cenas parece que ela tá tentando não maltratar, mas logo na sequência você vê ela fazendo outra zoeira com a menina, e aí fica aquela coisa, você não tá entendendo direito a personagem, aí até depois você acaba descobrindo que é falta, tipo, dos pais, assim, que ela acha que os pais não cuidam dela, não ligam pra ela e tal, estão sempre contra ela. E tem essa coisa, né? Não, tipo, por mais que seja um personagem ruim, assim, não é aquele tipo de personagem que você vai odiar e querer que se ferre, porque ela acaba vendo o outro lado da moeda, né? Ela era uma pessoa que fazia algo de ruim para o protagonista, só que depois, quando ela vira o alvo da sala, né? Ela acaba virando o bode expiatório ali, a culpada da morte, né? O pessoal vira a cara para ela, ela começa a se. Ela vira a próxima vítima da coisa, né? Então, realmente, esse personagem é muito bem complexo aí, né? Bem diferente, assim. E assim, como eu falei, né? Eu queria recomendar o filme, mas tá meio difícil de fazer essa recomendação, né? Mas ele realmente ele me chamou bastante atenção, eu fiquei chocado, assim, sabe? Eu achei a história bem. Por tratar de bullying e tal, né? Foi uma coisa que eu, no caso, passei na época de escola, então eu acabei me identificando com o filme. Então é uma coisa que eu acho que ele trata de uma forma bem inteligente, sabe? Seria legal se tivesse um filme desse tipo, sei lá, no Netflix aí, mais fácil de acessar. Ele não é novo, né? 2014 e tal, né? Mas ele trata muito bem o tema, assim, sabe? E é engraçado, né? Porque a Chun-Li, teve duas amigas, né? Uma que era amiga na frente dela e na frente dos outros não era. E ela tinha uma amiga que foi amiga por um tempo, mas de repente desistiu de ser amiga dela e passou a destratar ela como os outros faziam, né? E eu já vi casos acontecerem disso, sabe? Casos reais, né? Então, realmente é uma coisa que, como eu falei, eu acho que esse filme trata muito bem disso, sabe? É o que deu para trazer aqui, que eu lembrei, para falar desse mês aí que tá acabando hoje, né? exatamente. É sempre bom trazer temas assim, né? E eu vou te falar que eu normalmente evito esse tipo de tema, porque eu também tive bullying na escola, então, assim, às vezes eu assisto aquele 30 Reasons Why da Netflix, eu assisti. Infelizmente decai bastante nas outras temporadas, então não... Se quer assistir, assistir só a primeira temporada. Tem essa série do Chernobyl, né, que o cara acaba se matando no começo, mas ele escondeu as fitas que acabou virando o documento, né, da vida real, que acabou influenciando na criação da série.
Me lembrou também Pit Girl, que a Sai, né, que era a melhor amiga da protagonista, que era aquela melhor amiga, mas que detonava a protagonista, né, sabe? Aquele negócio de falar mal, de marca alguma coisa, fala pra ela pra ir num tal horário e não encontrar ninguém. Então, é aquelas amigas que não são amigas de verdade, né? Ah, isso tem no filme. A Hwa-yeon tá fazendo aniversário e ela chama as amigas pra ir no restaurante da mãe dela pra, né, comemorar o aniversário. Aí ela marca às 2 da tarde. No cartão de convite pra um dia, ela marca às 3. Então a menina chega depois. Aí fica todo mundo tirando sarro dela, conversando pelo celular. E quando todo mundo já comeu, ela tá lá, né, comendo ali. E você vê isso, sabe? Tipo, você até mostra as meninas olhando o cartão, vendo que a hora foi marcada errada pra menina de propósito e ela se sente mal e tal. Uhum. Eu falei, me lembrou bastante isso e talvez eu assista um dia quando tiver mais fácil de assistir, né? Eu não uso VPN, né? Mas enfim. Esse filme eu já contei tudo, né? Mas ele vale a pena ver, apesar disso, quem conseguir ver, porque você vê os personagens fazendo, contando essa história, né? Mostrando como foi, como ocorreu essa, né? Toda essa história aí. Uma coisa, né? Esse tema de bullying. Foi curioso que 1 ou 2 anos depois, a Yoo Jung ela fez o Angry Mom, né, que é aquele K-drama que também fala disso, né, que no caso é uma mãe que se disfarça de aluna e entra na escola para proteger a filha. Só que assim, no caso lá, a Yoo Jung ela tem outro personagem, né, que é uma garota que em vez de ferrar com uma garota, ela tenta proteger a menina no começo, né, uma menina que está sofrendo bullying na escola. E nesse começo de K-drama, ela é o escudo da menina, assim, né? Então ela acaba ajudando muito uma amiga dela de verdade, assim, né? Gosta da amiga de verdade. Só que ela acaba perdendo um pouco dessa força aí quando a mãe entra na escola para ajudar a filha, né? Uhum. Então tem essa diferença aí, né? E tal. Tem só, assim, o personagem lá dela, eu acho que deram um fim meio nada a ver ali. Resolveram umas coisas meio nada a ver ali. Mas o tema de bullying é bem parecido, né? E os personagens de Norgman que fazem bullying na escola, eles são bem odiáveis, assim, sabe? São muito odiáveis, né? Só que aí, no caso aqui, a Hwa-yeon é complicado, porque você também vê o lado dela, né? Ela se ferrando e tal. E aí você não consegue ficar com tanta raiva do personagem, assim, né? Mas é um personagem diferente, assim, sabe? É bem fora do que eu tô acostumado de ver a atriz fazendo, assim. Não, eu gostei do filme, pelo que você falou. Como eu falei, eu acho complicado, dependendo do histórico da pessoa, se você tem um histórico de bullying e tal, às vezes você tem que pensar duas vezes quando você quer encarar um filme desse, É porque foda. pode te trazer más lembranças, né? Ou bullying, ou no caso, sei lá, também, porque a menina se mata no começo, então quem viu aí, quem teve alguém na família que tirou a vida e tal, é meio complicado, assim, né, de ver. Mas o que eu posso dizer é que o final tem uma mensagem positiva ali, né? Ele tem uma coisa leve, uma coisa boa ali no final, né? O filme, a própria protagonista aí vai resolver umas coisas aí e deixar uma coisa mais suave ali no final, né? É isso que é bacana. Tem um J-drama também chamado Kazoku Game, né? Jogo de família, que o protagonista ele vai resolvendo os bullying das pessoas que ele conhece. Tipo, é uma série. Eu assumo que até hoje eu não terminei porque ela bate muito na tecla do bullying, né? E aí, às vezes, você não quer assistir tanto sobre isso, né? Aí, mas eu lembro que me recomendaram na época e ele bate tanto na tecla assim pro aluno, para aquela pessoa que está sofrendo o bullying, superar, né? Passar por cima, né? Para não acontecer esse tipo de coisa, né? E assim, é uma coisa que não se falava muito antigamente, né? Não Uhum. tinha nem nome, né? Não tinha nenhuma definição, né? Agora tem essa palavra em inglês, né? Que o pessoal. Eu acho até bacana que hoje em dia estão tentando combater mais isso do que era antigamente, sabe? Antigamente, tipo, sei lá, um professor, um diretor podia Ignorava, falar, ignorava, isso é coisa de criança, não é nada, né? né? E não tentavam resolver aquele problema, né? Hoje em dia já tem um pessoal mais estudado, mais, né? Preparado para resolver isso, né? Então você vê que as É, coisas estão em, mudando, né?
Em japonês eles falam ijime, né? Eu não sei se na Coreia tem uma palavra própria para isso, ou se de repente usa bullying mesmo, Kei e Jime, ou... tô brincando, não sei. mas Mas né, e no tem Japão. muita gente que fala, né? Ah, não, isso aí não é nada. Eu já vi gente que, tipo, que é muito, sei lá, o pessoal que é inteligente, o pessoal que você vê que, sei lá, que estudou na vida, fala, ah, hoje em dia tudo é bullying, não sei o quê, e quer diminuir o negócio, mas é uma coisa séria, né? Logicamente que assim, é o que eu falei, é um tema difícil, é um tema complicado, porque dependendo do seu histórico como pessoa, eu estava falando de palavra, dizem que de meia é um grau mais acima do bullying, pelo menos quando eu conversei, se era o mesmo significado. Bullying é provocação, e o de meia é quando já cai num nível assim de É agressão, humilhante, né? de filmar você, expor você nas redes sociais. Pelo menos no idioma japonês, o que me explicaram era isso, por isso que o IDME é um grau acima do bullying, né? Foi quando eu perguntei o que era, né? Não sei se é verdade, né? Me explicaram assim. E é o que eu falei, tem muito filme sobre isso, no Japão tem muitas produções sobre isso, na Coreia também, porque queira ou não, é um tema recorrente em universo escolar, né? A gente sempre Uhum. vê esse tipo de coisa. E gera algumas consequências, né? Igual o suicídio, né? Então é um tema que é sempre bom, não é todo mundo que aprecia, né, esse tipo de filme que aborda esse tipo de coisa, por mais da melhor mensagem, da melhor coisa que das intenções, às vezes não é para todo mundo, né? A gente tem que É pensar verdade. se você está preparado para ver um filme assim, né? Isso é verdade. Mas então, tá aí, né? Esse é o Thread of Lies, né? Ou Elegant Lies. Eu acho que eu acabei não falando, né, o nome do diretor é Lee Han. O livro foi feito pela Kim Ryo-ryong, o nome dela, que é de novembro de 2009.